Bem-vindos a mais um Católico Cê Sabia? Nesse primeiro programa do ano 2022, aqui estamos de volta, não abandonamos vocês, apesar já de 3 semanas, creio, aqui estamos com vocês. Padre Felipe Neco, novamente. Feliz Ano Novo, então, né, para todos. Aqui é o Padre Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo. A gente abandonou um pouquinho vocês aqui, mas ó, vou falar a verdade aqui, ó, não foi culpa minha não, hein? Não, eu tenho muita coisa a fazer, não dá. Nem sempre dá, nem sempre eu consigo. Não, mas tudo bem. Eu joguei a culpa pra lá já, eu tô mais tranquilo. No final do ano, entre festa e ano novo, eu não fico arrumando muito trabalho não. O Padre Renan que gosta de trabalhar, de passear pra lá e pra cá. Não vamos nem contar muita coisa, porque o Padre foi muita coisa, né? O meu foi bem simples, né? Vocês sabem que nós estávamos em Canela, tendo nossas férias, assim foi. Gravamos, né? Lá gravamos, foi o último programa que gravamos de 2021, lá em Canela, lá no nosso descanso, nossas férias. E depois disso nós saímos, eu acredito também que falamos, que saímos para São Paulo, para Arujá, para o nosso noviciado, para as nossas atividades da província, do território do Brasil, onde todos os padres legionários nos reunimos. Né? Chegamos esse ano, não, tinham muitos aí de visita familiar, tem algum outro aí também um pouco doente, então temos aí várias situações, não estávamos todos, éramos uns 40 quase, mas foi uma bonita experiência, uma bonita atividade, um momento de convivência, de reflexão para o trabalho desse ano. Então, reflexão junto ao nosso ministério, ao nosso trabalho junto ao Movimento Reino Cristo. Então, foi um período bonito de convivência também. Isso também foi algo muito positivo entre os padres que conversamos, tivemos mais tempo de convivência. Tínhamos as palestras formativas, as reuniões só num dos períodos do dia, ou na manhã ou na tarde, e já o resto do dia era muito mais de convivência. Tivemos oportunidade de jogar jogos de mesa, nosso vôleizinho, futebol, piscina, alguns foram para o kart, e teve muitas atividades assim que deu para aproveitar bem entre reuniões, entre responsabilidades e também descanso também, por que não, e de convivência com os pares, sobretudo, que foi o mais positivo, acredito, de todo esse período. E depois já dia 4, retornamos para... Eu retornei, o padre chegou antes, agora ele já conta já, pois o resto da comunidade retornamos dia 4, e aqui estamos já, pois essa semana também não conseguimos gravar por causa dos trabalhos do padre, mas estive aqui, pois mais tranquilo de horário, alguma que outra visita, mas sobretudo, pois algumas missas que tinha já compromissado de celebrar e, pois, nada. Aqui estamos então nesse dia 11 aqui, terça-feira, com vocês novamente. Né? Eu não me lembro quantos dias eu estive em Arujá, mas foi até o retiro. Dia 1º, segundo. E no dia 1º eu já saí, né? Fui para visita familiar, estou ali pertinho de São Paulo, visitar meus pais na cidade de Itu. E depois, no mesmo dia 1º, eu já vim para Curitiba. Então, eu tinha exercícios espirituais de jovens, 3 dias de retiro de silêncio com jovens. Veio um grupo de 22 jovens, graças a Deus, alguns bem de longe, né? Vieram 2 meninas jovens de Caxias do Sul. Veio um pessoal uma menina de Florianópolis ou por ali por perto, depois todo o pessoal de Joinville e região, Guaramirim, etc. E depois já o pessoal daqui de Curitiba e região, Contenda, Quitandinha e demais. Né? Então, 22 jovens, uma experiência muito bonita, muito rica. O diretor, o pregador, o condutor do retiro foi o padre Juan Pablo Botelho, legionário de Cristo que trabalha no Rio de Janeiro. Com muita caridade, ele aceitou esse convite e foi muito bom também para todos. Os jovens saíram muito enriquecidos. E eu acompanhei como diretor espiritual, como confessor também, esse retiro. Foi muito positivo. Muita gente depois publicou, então chegou uma chuva de pedidos. Padre, quando vai ter o próximo? Então você, ouvinte do Católico Você Sabia, jovem, e eu não sei aí o que significa jovem, né? Na minha classificação, jovem... para um retiro, eu estou pensando até os 25 anos, né? Claro que teve algum aqui que tinha 26, 27, eu falei, pode vir também porque ainda é jovem, né? Mas a gente tem que limitar um pouquinho e, portanto, eu coloquei dos 17 aos 25. Vai ter outro retiro de silêncio dos jovens, eu não vou estar, vai ser organizado pela equipe de jovens aqui de Curitiba, a Desirê é a responsável, e vai ser no feriado do Carnaval. Então, busca informações, pode ser comigo, com o Padre Felipe, a gente já indica a Desirê e passa informações para vocês.
adultos, que também vários me pediram. Eu sou casado, eu sou casada, eu não sou casado, mas já tenho 30 anos, então como que eu posso? Vai ter também no feriado do Carnaval, esse sim organizado por mim, dirigido e conduzido pelo padre Patrick Walsh, retiro de silêncio para casais e para adultos, pessoas casadas. A gente chama adultos, né? Quer dizer, alguns vão vir com o marido e a mulher junto, né? Fazer o retiro de silêncio. E vai ser também no feriado do Carnaval. Então fica o convite, esse sim está organizado por mim. Quem quiser, quem gostaria de participar, fique à vontade. Mas praticamente foi isso que eu fiz. Terminou o retiro, voltei para Joinville e eu já tinha trabalho lá de missas, na verdade, na Praia da Enseada, em São Francisco do Sul. Não é que estive curtindo muito a praia porque estava um clima nublado, etc., mas estive lá para as celebrações de sexta, sábado e domingo que o pároco me pediu, e já depois voltei para Curitiba. Estamos aqui para o nosso dia comunitário. Começou o curso introdutório no seminário, peço suas orações pelos vocacionados. São 11 meninos fazendo o curso introdutório no seminário e mais uns 20 que estão aqui no acampamento de verão de uma semana, terminando no domingo. Então pedimos suas orações também por eles. Hoje eu estive atendendo os meninos que eu acompanhei vocacionalmente esse ano, e amanhã eu já vou para Joinville para continuar meu trabalho, portanto, né? Então, são 5 de Joinville, né? 5 de Joinville. São 3 de Joinville e 2 de Piem. Eu trabalhava em Piem também, né? Então eu acompanhei 5 vocacionados. Os outros 6 foi o Padre Jonathan. Da região de Curitiba, né? Exato. E a grande Curitiba, né? Curitiba mas que bem, região. Rezem também, por favor, também por essas Londrina, intenções, né? Tem um de Londrina também. Para que esses meninos aí pois façam seu discernimento, né? Pois, sabemos que é um processo longo, o processo vocacional, mas aqui são os primeiros passos que eles estão dando nesse caminho também da descoberta da vocação, dessa confirmação da sua vocação sacerdotal também religiosa, né? Então, pois rezem também por eles, né? Pois o Padre Renan disse que já tem muito material, né? Tá meio longo aqui o negócio. Então vamos lá, vamos entrar. Porque senão falam que eu quebrei o recorde e tudo isso, né? Então, ainda não chegamos a 1 hora, creio. Então, ou chegamos, já nem nós que chegamos já a 1 hora, acho né? que alguns sim, passou Sim, 1 hora e 1 minuto, alguma coisa, né? Eu passei. Minha culpa, minha máxima culpa. Para que vejam como de tudo a gente tira um tema. Sei que já tem um episódio do podcast sobre algo parecido com o que eu vou falar hoje, mas ontem eu pensei nesse tema depois de uma conversa na mesa com os padres, né? Saiu o tema dos temperamentos e um dos padres comentou com muito acerto, né? Que muita gente vive os temperamentos como se fosse um horóscopo. O que acontece? A pessoa é uma bruta, falta caridade e tudo isso, e diz: mas eu sou assim porque é meu temperamento, né? Paciência. Não, tudo bem, você é assim porque é seu temperamento. Onde está a virtude? Onde está o esforço? Então todos têm que mudar, menos você, porque você tem esse temperamento. Então, pensei, e eu tenho um material, tem um material que eu li, que eu preparei, pensei que seria útil falar um pouquinho disso, dos temperamentos, porém, dando dicas práticas, né, que esse padre dá nesse seu livro. Na verdade, vamos falar então sobre os temperamentos e as virtudes, formação do temperamento com as virtudes, mas muito prático, dando dicas muito práticas. Esse material é uma conferência que um padre inglês deu. Esse padre se chama John Bruciani e é um sacerdote inglês. Ele é muito esperto em temas de formação, tem vários materiais. Aí eu encontrei um livro dele que é uma transcrição de conferências sobre o tema dos temperamentos. Ele usa a classificação que está famosa hoje em dia, porque também aqui usa o Ítalo Marcilli, de 4 temperamentos. Me parece que o padre Felipe fez um programa sobre a classificação de Lessen, né, que é dos 8 temperamentos. Então, enfim, são outras classificações. Aqui o que eu vou falar mais bem são conselhos práticos para o sanguíneo, o fleumático, etc. Cada um dos temperamentos, né? Conselhos práticos para poder melhorar e não simplesmente dizer, esse é meu temperamento, paciência, né? Então, alguns pressupostos que o Padre John coloca é que, diante de um estímulo externo, alguns têm paixões mais fortes, mais intensas, outros menos. Alguns duram mais que outros. Assim, diante desse jogo de reações, classificam-se os 4 temperamentos. Então, o temperamento vem classificado como
conjunto de reações diante de um estímulo externo que a pessoa tem, né? Então, já são bem conhecidos, até pelo livro do Ítalo Marcilli: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. O colérico tem reações mais fortes, vivas, profundas, de longa duração, né? O melancólico também tem reações um pouco mais lentas, né? Reações não tão fortes, mas também duram muito. Podemos dizer que se o colérico explode diante de um estímulo, o melancólico implode, né? É por dentro. O sanguíneo tem reações rápidas e vivas, porém que duram muito menos. É muito mais extrovertido, inclinado a agir, de certa forma desligado, né? E o fleumático também tem reações lentas, que além do mais duram pouco. Ele é mais desligado, mais tranquilo, mais introvertido. Acho que é importante também um segundo pressuposto lembrar que o número 1803 do Catecismo da Igreja Católica fala que a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. A virtude permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças sensíveis e espirituais, diz o Catecismo. Então, temos que nos esforçar, temos que ser pessoas virtuosas. Em latim, virtude vem da palavra virtus, que, por sua vez, vem da palavra vir. Vir significa homem, varão. Então, virtus é poder, força, né? Algo próprio do homem, do varão. Em grego, virtude significa arete e significa excelência, significa agir perfeito. Então, só a modo de reflexão, a fé cristã é uma fé de síntese, e sintetizando o conceito grego e latino de virtude, poderíamos dizer que virtude cristã é o esforço que fazemos por alcançar um agir perfeito, um agir de excelência, né? O problema que nos colocamos é se nosso temperamento nos pode condicionar. Aí está todo o problema desse tema que eu quero tratar com vocês. Será que o nosso temperamento nos condiciona nosso agir? E eu respondo dizendo que sim. Porém, a importância do exercício das virtudes está justamente nisso. Se nós desculpamos toda a nossa má ação ou omissão no nosso temperamento, porque me condiciona, por isso eu nunca vou crescer. Temos que lembrar que, como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, somos chamados à excelência, às alturas da santidade. Isso exige, portanto, um esforço por superar as limitações que nosso temperamento nos pode colocar. Eis aí o exercício das virtudes. O padre John Bruciani, nas suas conferências que recolhemos, ele é um livrinho que se chama é um livrinho que se chama Os Quatro Temperamentos, e são transcrições das conferências que ele deu sobre os quatro temperamentos, né? E ele vai repassando cada temperamento, dizendo como podemos formar na virtude mesmo tendo tal temperamento. Então vamos seguir esse autor e, como vocês vão perceber, são conselhos muito práticos. Por isso eu falei que o tema é longo, porque são muitos conselhos. Obviamente eu não vou ler tudo, mas tomara que ajude. Peço aí então, pega a sua caneta, quando escuta o seu temperamento, anota, aí tem um monte de conselhos para cada um dos temperamentos, né? Antes de começar a falar dos temperamentos, eu queria colocar o exemplo de dois santos que eu gosto muito: Santo Inácio de Loyola e São Francisco de Sales. Santo Inácio de Loyola, ele tinha o temperamento colérico. Ele era militar, portanto decidido, forte, exigente, de reações bruscas muitas vezes, porque militar é o que dá ordem, é o que comanda, mas que em sua vida de santo, né, de padre, foi conhecido como o mais calmo de todos os homens. Olha só, como é que um colérico pode ser conhecido como o mais calmo de todos os homens? Pelo exercício das virtudes. Aí está a motivação também para você, colérico. São Francisco de Sales era conhecido como o santo da doçura, o santo da bondade. E, no entanto, é sabido que sua mesa por baixo estava toda arranhada da raiva que ele sentia diante de certos estímulos. E, no entanto, se controlava. Isso é o que queremos. Ver que nossos temperamentos nos condicionam, mas que temos uma força maior, que se chama virtude. Então vamos entrar brevemente nos quatro temperamentos e depois ver as questões práticas que o padre Bruciani coloca, né? Então, primeiro, sanguíneo. Nós sabemos que o sanguíneo
devido ao seu temperamento muito simpático, muito extrovertido, né? Eu não vou falar aqui das coisas positivas e do estudo do temperamento em si, mas da formação, tá bom? Nós sabemos que o sanguíneo pode ter como consequência do seu temperamento certa superficialidade. Gosta muito de brincar, gosta muito de rir, certa inconstância, ele não é muito metódico. Também, devido à sua liderança, ele pode ter muita vaidade, muita vanglória, muita presunção, inveja, amor desordenado ao prazer, a si mesmo. O sanguíneo precisa falar menos e refletir mais, aprender a ser constante e organizado. Então, tomamos do livro do padre Bruttiani, vamos elencar alguns conselhos, como vocês vão ver, muito práticos, que poderia servir como exercício das virtudes. Eu não sei qual o temperamento do padre Felipe, mas o sanguíneo não é o meu temperamento. Então, mas vou falar para vocês. Eu uso de 8, de 4 poderia ser próximo do sanguíneo, mas eu uso de 8. De 8, pois é um nervoso aqui. Eu acho que eu falei da outra vez também, não lembro agora, mas acho que sim. Vamos ver o conselhos aos sanguíneos que coloca o padre Bruttiani. Olha só que interessante, como é muito prático, né? Diga a metade do que tem a dizer. Abandone uma em cada 2 histórias. Aprenda a detectar os sinais de fadiga e de incômodo no interlocutor, porque o sanguíneo gosta muito de falar, gosta de ser o líder, gosta de protagonismo. Vá direto ao ponto, concentre-se e permaneça no assunto. Claro que exige um esforço, porque ele tende a devagar, ele tende a rir, ele tende a contar historinha, etc, etc, né? Permita que haja silêncio em uma conversa. Os outros poderão então dela participar. Muitas esposas sanguíneas, coloca aqui o padre Bruttiani, que tomam a resolução de se calar em um jantar de amigos, descobrem que seu marido tem muita coisa interessante a dizer. Pare de embelezar suas histórias e exagerar. Perde-se a credibilidade. Corre-se o risco de mentir. O sanguíneo costuma exagerar ao contar as suas histórias, né? Às vezes é para dar risada, etc. Mas aí, de repente, né, embeleza muito e corre-se o risco de mentir. Obviamente, aí está a virtude, a verdade, né, o bem. Interesse-se pelo que os outros têm a dizer. Deixe-os falar primeiro. Deixe-os apenas falar. Aprenda a ouvir. O sanguíneo tem que aprender a ouvir. Olha, virtude. Preste atenção ao nome das pessoas. Escreva o que prometeu, o que tem de ser feito. É interessante, né? Não sei o padre Felipe, mas quando a gente começa a falar dos sanguíneos, nos vem à mente as pessoas. E você começa a pensar, caramba, mas é perfeito isso. Estou pensando num casal que o marido é sanguíneo e a esposa é colérica, que o marido oferece sempre nos grupos um monte de iniciativas e ideias, mas depois é a esposa que tem que cumprir, porque o marido esquece, né? Então, coloque os outros em primeiro lugar. Organize-se. Você tem capacidade para conseguir, mas lhe faltam a força e a constância necessária para perseverar até o fim. Olha só, força de vontade, constância, perseverança, ordem, ser metódico, são virtudes que o sanguíneo precisa praticar. Discipline-se, tenha horários, tenha agenda, seja pontual, reze, aprenda a amar o silêncio, mortifique os sentidos. Comprando menos, por exemplo, já menos materialista. Escolha bem os amigos, porque você gosta muito de agradar. Um ponto positivo do sanguíneo é que ele gosta de agradar, mas às vezes pode parecer falso, né? E isso pode também torná-lo uma pessoa influenciável. Ele pode cair no erro dos outros. Cultive seu otimismo e entusiasmo, mas nunca se esqueça de que sua energia e exuberância podem se tornar maçantes. Certamente o sanguíneo tem muitos aspectos positivos, sobretudo para a vida social, a vida em equipe, a vida de grupo, mas deve dar espaço também aos outros, isso custa. O sanguíneo tem que sempre pensar no outro. O outro não é como eu, o outro não gosta das mesmas coisas que eu gosto, etc, etc. Então, acho interessante, são muitas coisas muito práticas, ouvir mais, falar menos, né? Paciência, algo próprio que o sanguíneo precisa cultivar. Sobretudo se trabalha num grupo de igreja, uma pastoral, uma equipe, família. Tudo que implica grupo, o sanguíneo tem a tendência a liderar. E às vezes pode ser um problema na sua relação com os outros, né? Então,
algo que é muito positivo. Tem uma pessoa que me diz sempre: Padre, sua luz, sua cruz. Algo que é muito positivo na sua vida, se você não trabalha para formar bem, pode ser sua maior dificuldade. A gente vê isso claramente nos temperamentos. Agora, atenção, é injusto que o sanguíneo diga, portanto, ele se incomoda comigo, mas ele sabe que eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Não. Se ele se incomoda com você, pergunte-se por quê e veja quantos desses exercícios práticos que o Padre Bruttiani coloca, você pode praticar também, né? Agora vem o meu temperamento. Aí começa a ficar interessante, porque o meu temperamento, o segundo temperamento, portanto, que o Padre John Bruttiani coloca, é o temperamento melancólico. O melancólico é mais introvertido, é mais profundo, é mais distante. Enquanto o sanguíneo fala, gesticula e atrai toda a atenção para si, o melancólico ouve, pensa, programa, cria, inventa, se organiza. Suas reações são muito profundas e, portanto, muito demoradas. Isso faz com que tenha umas dificuldades que enfrentar. Ele, em geral, é mais frágil diante de situações que geram desânimo. O Padre Bruttiani fala um pouquinho da tendência à depressão que tem o melancólico. Obviamente a depressão é uma doença, né? Uma doença psicológica, mas é uma doença e às vezes é tratada com remédio e tal, mas como tendência significa que as situações que geram tristeza, diz o Padre Bruttiani, afetam muito o melancólico. Todos ficam tristes com determinada situação. O melancólico fica demais. Então, suas reações são muito demoradas também, né? Seu orgulho fará com que tenda sempre a comparar as pessoas consigo mesmo. O modo de agir dos outros vai ser medido sempre pelo seu modo de agir, que, segundo ele, claro, é sempre o melhor. Se sente excluído, abandonado, rejeitado, julga muito os demais. É muito susceptível, indeciso, complexado. De novo, poderíamos falar de muita coisa boa que o melancólico tem, e tem muita coisa boa. Porém, se trata da formação, portanto, seria injusto se eu dissesse, é que eu sou assim porque eu sou melancólico. O que o melancólico pode fazer? Vamos aos conselhos práticos que coloca aqui o Padre John, né? Como puderam ver, coisas muito práticas, né? Cultive, antes de tudo, a confiança em Deus. Cultive a confiança em tudo, tanto para as questões espirituais como para as temporais. Seu amor pelo belo e pelo perfeito o torna muito apto e muito capaz de alcançar a santidade. A cruz será o seu apoio. Olha aí, melancólicos, a cruz. Entender que não temos o controle de tudo. Entender que é Deus quem leva a nossa vida. Temos que confiar em Deus. Desenvolva essa confiança em Deus que conduz toda a alma ao bem, ao seu fim. Além disso, tenha também mais confiança nos outros. O melancólico é pessimista por natureza e precisa do olhar do sanguíneo. Não precisa confiar um pouquinho mais nos outros. Nós, melancólicos, nós tendemos a ter o controle das coisas, né? E por isso sofremos tanto quando as coisas saem do nosso controle. Então, primeira virtude, confiança. Diminua sua escala de valores. Concentre-se com o imperfeito. Assim fará amigos com mais facilidade e os outros não terão tanto medo de você. Sim, a perfeição, isso é muito, muito de nós. E eu sofro com isso todos os dias. Isso, parêntese, né? A perfeição exigida pelo melancólico irrita o colérico e amedronta o sanguíneo, que é plenamente consciente de seus defeitos. Então, se o colérico vai constantemente, o melancólico vai constantemente exigindo perfeição, porque ele é perfeccionista, e o colérico reconhece seus erros, o sanguíneo reconhece seus erros, mas não consegue, e está lá o melancólico exigindo, cobrando, né? É duro a relação social assim, né? Repita com frequência, melancólico. O ótimo é muitas vezes inimigo do bom. O melancólico tende ao ótimo, mas às vezes o outro não vai conseguir o ótimo e consegue o bom. Ocupe-se sempre. O devaneio muitas vezes lhe conduz a decepções, tristezas. Pratique atividades que lhe deem prazer, que lhe divirtam, recreação, arte, leitura, esporte. Uma atividade que certamente lhe trará muita satisfação é ocupar-se dos outros, em vez de ocupar-se de si mesmo. Cultive essa compaixão natural pelos outros. Então, estamos falando confiança, estamos falando aceitar, né, as certas imperfeições dos outros. Não seja tão perfeccionista e não cobre tanto os outros.
Estamos falando de certa compaixão pelos outros. Tenha sempre uma atitude positiva, porque o melancólico tende a ser pessimista ao ver que as coisas não saem como ele gostaria que saíssem. Tenha sempre uma atitude positiva. Ao ouvir seu nome, não pense que querem criticá-lo. Na verdade, provavelmente querem lhe fazer algum elogio, pois os outros temperamentos gostam do melancólico e o respeitam, se são honestos. Fortaleça-se, lute contra a susceptibilidade, que é a grande cruz do melancólico. Procure um companheiro sanguíneo. Ele lhe ensinará a rir de si próprio, um excelente antídoto à melancolia. Dê livre curso à sua sensibilidade inata. Seja compassivo, compreensivo com os defeitos dos outros. Não julgue. E, melancólicos, evitem a falsa humildade. Não diga nem para si mesmo nem para os outros que é feio, estabanado, leviano e que o galo está cantando. Sim, e que a gente chegou na metade. Olha só, perfeito. Metade, tá bom. Vimos dois temperamentos, estamos na metade. Coitado do galinho, ficou baixo hoje de novo. Acho que ele está melancólico. É que já passou 3 semanas sem você querer fazer o programa, ele já tinha até esquecido de cantar. Ficou desanimado. Ele tem que confiar, não tem que julgar os outros, melancólicos. Muito interessante, né? Eu me vejo muito aí. Mas enfim, a luta, nosso temperamento são estímulos que temos diante de certas coisas exteriores, né? E a virtude, confiança, otimismo, não julgar os outros, tudo é prática da virtude. E o melancólico precisa dessas virtudes, né? Colérico, terceiro temperamento que eu gosto muito de estudar, porque é muito evidente o temperamento colérico. Talvez é o que mais dá para perceber, né, o colérico. Você fala, o fleumático também, padre, sim. Só que o fleumático não incomoda tanto, o colérico incomoda mais, né? Pelo menos para mim, que sou melancólico. Então vamos lá, o temperamento colérico, né? Dessa descrição dos 4 temperamentos, o colérico é sem dúvida o mais rico de todos. Temperamento da ação, do empreendedor, do ativo, do enérgico, do determinado. Vive o que pensa, fala o que pensa, não é falso. Vamos ver então suas lutas. Certamente o colérico ele tem um grandíssimo, como tendência, né? Orgulho em forma de ambição. Justamente ele quer fazer mais e mais e mais e mais e fica orgulhoso diante disso. Porque ele sabe agir e quer agir sozinho e do seu jeito. Individualismo. Tem muita raiva, muita ira. Claro, ele sabe fazer as coisas e quando os outros não sabem, isso incomoda demais, ele fica muito bravo, né? Insensível a ponto de decepcionar os outros, porque pisa em cima dos outros, porque humilha os outros. Frio, pouco gentil, pouco delicado. Vão me perdoar aqui os queridos ouvintes coléricos. Aqui é onde eu mais escutei, não sei o padre Felipe, mas o que eu mais escuto dessa frase é de um colérico, né? A frase, eu sou assim porque eu sou colérico, você tem que me compreender. Eu sei que eu firo as pessoas, mas é que eu sou colérico, você tem que entender. Sim, eu tenho que entender, mas você também tem que ser um pouquinho cuidadoso, né? Porque, meu Deus... Então, ou seja, todos precisamos melhorar em algo, mas o colérico, ele às vezes julgando essa realidade, né? É que eu sou colérico, parece que ele não precisa mudar. E ele precisa se esforçar e se esforçar muito, porque fere. Talvez é o temperamento que, como tendência, mais fere as pessoas, né? Vamos ver então o que o Padre John Bruciani te convida a fazer para crescer nas virtudes que você precisa. Vai, pega a sua caneta ali, colérico, e vamos lá. Não pense que você já sabe, vamos trabalhar, vamos praticar as virtudes. Olha que interessante o que o Padre Bruciani diz. Colérico, conselhos ao colérico. Todos os conselhos se resumem em uma frase. E eu faço uma pausa aqui para que você pense qual frase poderia ser. E o Padre John diz, tenham calma. Colérico, você precisa ter calma. Então diz o Padre John, todos os conselhos se resumem nessa frase. Aprendam a se descontrair, planejem seus lazeres, em primeiro lugar porque correm o risco de se esgotar, e em segundo porque
Os outros precisam que vocês tirem férias. Muito interessante o temperamento do colérico, né? E efetivamente o Padre John, grande conhecedor dos temperamentos, diz: os outros precisam que vocês tirem férias. Nunca se esqueçam de que os outros não têm a mesma energia e concentração que vocês. O sanguíneo é naturalmente distraído. O melancólico é naturalmente perfeccionista e, portanto, é lento e mais ou menos ansioso também. O fleumático é naturalmente calmo e sem efervescência. E você, colérico, precisa lidar com tudo isso. Trabalhem discretamente, pois seu barulho e agitação podem ser interpretados pelos outros como uma busca de elogios e admiração. Certamente vocês não dão a mínima para o que os outros pensam, mas evitem oferecer ocasiões para que reclamem de vocês. Não seja ocasião de pecado, mesmo que vocês não pequem, porque dá no mesmo que os outros pensam de você. Procurem não ser os senhores de tudo a toda hora. Por exemplo, o colérico gosta de dar festas em sua casa e receber muitos convidados, gosta de planejar festas, gosta de convidar para festas. Já não gosta tanto de ser convidado e ir à casa dos outros, pois não aprecia estar fora do seu reino, não aprecia ser ele o protagonista. Deixem os outros tomarem conta de vocês também, deixem que os outros também sejam protagonistas. Lembrem-se sempre do que diz Sêneca: as almas generosas, e olha aí a virtude, as almas generosas não recusam ser conduzidas, mas não querem ser arrastadas. Mais um conselho: não desprezem os incompetentes. Entendam que a fraqueza existe. Entendam que a fraqueza existe. Cuidado para não manipularem os outros com a intenção de lhes forçar a fazer o que vocês querem e do jeito que vocês querem. Com certeza com frequência vocês veem falhas na argumentação alheia. Lembram-se que fulano disse algo errado ou fez uma má ação no passado e guardam tudo isso para o momento propício. Isso é, o de justificar o ato que vocês não deveriam ter feito, mas mesmo assim fizeram. Então, cuidado também com o juízo. Parabenizem os outros. Sejam delicados, não se deixem levar pela impaciência face à lentidão do próximo. Parabenizem os outros, pois podem ter a impressão de nunca fazerem o suficiente para vocês. Parece que o colérico nunca está contente com o outro. Então, parabenizem. Sejam menos polêmicos. Vocês sempre têm certeza de estar com a razão. Isso é bom, mas procurem não a impor aos outros, sobretudo quando o assunto não for de suma importância. Caso contrário, isso pode lhe gerar uma reputação de criadores de problema, e essa é a reputação de muitos coléricos. Respeitem a competência dos outros. Mecânico não é automaticamente sinônimo de vigarista. Ao deixarem seu carro para consertar, não saiam gritando: faça o trabalho direito, viu? Acreditem no que diz o mecânico ou pelo menos o interroguem. Não gritem logo no primeiro minuto. Humildade, meus irmãos ouvintes coléricos. Saibam admitir seus erros, aceitem suas fraquezas, reconheçam que vocês caem assim como todo mundo. E se alguém lhes fizer alguma observação, pensem que talvez seja válida e necessária. Aprendam a pedir desculpas. E finalmente, o último conselho que o padre dá a um colérico: cuidado para não procurar a perfeição buscando não ter defeitos. Procuramos a perfeição cristã não para sermos perfeitos, mas por amor a Deus, que nos pede que assim sejamos. Para o colérico, a santidade muitas vezes se resume à leitura de um livro. Ele lê rapidamente, acha interessante, diz que meditou sobre o assunto e passa para outra coisa. Não é isso. Buscamos a perfeição por amor a Deus e não para estarmos livres de qualquer defeito. É uma nuance muito fina e o colérico tem que estar atento a esse tema. Então, queridos coléricos, voltando e resumindo: calma, tenham paciência, sejam calmos. E finalmente, o temperamento quarto, dentro dessa classificação dos 4 temperamentos, o fleumático.
O fleumático é aquele que reage lentamente às impressões externas. É aquele que é calmo, tranquilo, sem pressa, tem grande capacidade de vida social, é conciliador, não conflitivo, leal, dono de si, paciente, equilibrado. Claro que as suas fraquezas é que pode ser uma pessoa morna, insípida, sem vida, uma pessoa parada demais, apático, preguiçoso, falta personalidade, não tem sonhos, não tem aspirações, falta confiança em si mesmo, tem baixa autoestima. Por isso a virtude para o fleumático passa muito pela força de vontade. Vamos ver alguns conselhos práticos do fleumático, pensando justamente nisso, né? Força de vontade é o que ele vai precisar. É muito simples, fleumático. Simples, mas é difícil, né? Se você dorme, acorde. Se estiver sonolento, agite-se. Se vive se arrastando, acelere o passo. Claro, para um melancólico, para um sanguíneo, para um colérico, escutar isso e falar, bah, que fácil. Mas para um fleumático é a coisa mais complicada que tem, né? Faça provas de maior entusiasmo. Você desmoraliza os outros com a sua inércia. Pense em seu cônjuge, pense em seus filhos, pense em seus companheiros de trabalho, pense em seus companheiros de comunidade, no caso nosso, né? Ou em companheiros de pastoral, equipes. Precisam de tempero em sua vida. Saia e pratique lazeres diferentes com eles, mesmo que você não tenha vontade. Olha aí a força de vontade que precisa. Cuidado com seu senso de humor. Você o possui em alto grau. É engraçado, é um grande observador. Mas lembre-se de que a ironia pode às vezes machucar. Cuidado para não apagar, como a água apaga o fogo, o entusiasmo dos que trabalham ou vivem com você. Então acontece muitas vezes que o sanguíneo vai e conta tudo maravilhoso de como foi o seu dia e tal, e entusiasmo e das coisas que conseguiu fazer boas. E o fleumático escuta e o sanguíneo diz, tá, o que você achou de tudo isso? O fleumático diz, legal. Legal? Como que legal? Então tenta se esforçar por isso, por dar vida à vida das pessoas. Nossa, que maravilhoso, isso é incrível, que bom que você conseguiu. Me ajuda, como que eu posso fazer isso também? Será que eu posso? Enfim, né? Deixe os outros sonhar, mesmo quando idealizam demais. Eles não precisam dessa dose de estoicismo nesse estágio da vida. Reconheça que a preguiça lhe persegue, querido ouvinte fleumático. Reconheça que a preguiça lhe persegue. Combata fortemente esse desejo. Faça hoje o que poderia fazer amanhã. Pratique essa máxima. Faça hoje o que você poderia fazer amanhã. Aceite que o agitem. Sua lentidão torna-se às vezes irritante para os outros, pois é resultado às vezes não de um perfeccionismo, que no fim das contas seria louvável, mas de um grande defeito a ser combatido todos os dias, que se chama a preguiça. Saiba, senhor ou senhora fleumático, que você tem uma tendência enorme a protelar o que quer que seja. Se alguma coisa não lhe incomoda, pense que talvez incomode os outros. Cuidado com essa forma sutil de egoísmo e pratique a generosidade, o amor, a entrega, a doação. Pensar mais nos outros. Aprenda a exteriorizar seus sentimentos. Se, por exemplo, você discorda de alguém, diga-o prontamente ao invés de esperar que seja tarde demais. De certa maneira, isso é bom. O problema não fica estagnado, resolve-se imediatamente. E o último conselho para o fleumático, colocado aqui pelo Padre John Frutiani, seja menos indeciso. Faça violência com você mesmo, peça conselho, decida, tome decisões. Não diga tanto faz, o que você quiser, o que você acha que é melhor. Você não é extremamente incompetente, como às vezes pensa. É só um fleumático, uma fleuma muito grande que lhe invade, a ponto de lhe fazer abster-se da responsabilidade que um sim ou não carrega. Você quer livrar-se das preocupações e não tem como livrar-se das preocupações nessa vida. Assim, querido ouvinte, repassando esses 4 temperamentos com conselhos muito práticos, você percebe, claro, espero que o estudo do temperamento não seja para julgar os outros, mas julgar você mesmo. Isso é muito importante, porque muita gente estuda
os temperamentos para julgar os outros. O meu vizinho é assim, claro, aquele é colérico, olha só, por que ele não faz isso? Por que ele não pratica a calma? Não. Nós mesmos, eu sou melancólico, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo. Como eu posso melhorar a convivência na minha casa, na minha família, na minha comunidade, com a prática das virtudes? Paciência, humildade, bondade, amor, etc, etc. Força de vontade, no caso do fleumático que acabamos de ler. Conclusão, portanto, desse tema. Graças a Deus conseguimos correr um pouquinho e eu não vou bater o recorde como eu achava realmente, porque tinha um monte de folha aqui, mas graças a Deus deu para a gente concluir. Conclusão. Eu acho que, primeiro dizer que eu me centrei em elementos negativos, porque o que eu queria falar com esse monte de conselhos práticos é, gente, vamos trabalhar no temperamento. Só que assim, também nosso temperamento tem uma infinidade, cada temperamento, e nesse livrinho do Padre John, ele coloca uma infinidade de elementos positivos que cada temperamento tem, coisas boas. Eu me centrei muito no negativo, por quê? Porque é o que a gente percebe, né? Nós como padres, eu sou assim porque esse é o meu temperamento. Sabe, o temperamento parece horóscopo. Então, no fundo, termina sendo também um pecado de omissão muito grande, um pecado de certa idolatria. Idolatria é o temperamento. Eu sou assim porque sou melancólico, tenho que me aceitar, né? Então, eu quis centrar muito nos elementos negativos porque queria falar sobre o exercício de algumas virtudes práticas. Mas cada temperamento tem uma riqueza de aspectos positivos a serem cultivados. De repente, num próximo programa, eu posso pegar desse mesmo livro os pontos positivos que ele coloca. Segundo ponto da conclusão, não existe um temperamento puro, tá? Eu também me vejo muito refletido em alguns elementos do colérico, sobretudo por essa raiva, por essa ira, né? Claro, eu sou melancólico, eu busco a perfeição, eu busco que as coisas sejam feitas bem. E às vezes fico com muita raiva quando não fica bem feito, pois a raiva é algo preponderantemente do colérico. Eu também tenho algo de sanguíneo na vida social, né? Eu gosto de conversar, de falar, de me relacionar com as pessoas. Então, não existe um temperamento puro. Eu sou predominantemente melancólico e depois tenho algumas características do colérico, do sanguíneo. Do fleumático não, porque eu não sou muito assim de não ligar para as coisas, né? Então é interessante pensar também nisso. Você não tem um temperamento puro, não é só um ou outro, né? Terceiro, o princípio filosófico de que a graça não substitui a natureza, mas a aperfeiçoa, completa. Então, Deus age, sem dúvida que Deus age, a virtude age, sem dúvida, né? Mas age nessa natureza, mas nessa natureza que deve ser melhorada, que deve ser aperfeiçoada, não substituída. Uma vez melancólico, sempre melancólico como temperamento. E, portanto, você vai ter uma tendência a reagir diante dos estímulos externos, a reagir de certa forma, você que é melancólico, como eu. Porém, isso que é a sua natureza, a graça vem completar, a graça vem aperfeiçoar, não vem mudar, não vem tirar a sua natureza e construir a graça. Você sempre vai ter essas reações diante desse estímulo. Porém, com um pouquinho de virtude você vai conseguir dominar para que os outros não sofram tanto, né, na convivência com você. Lembra os exemplos dos santos que eu coloquei. Por isso, conhecer o nosso temperamento, sem dúvida, é sumamente necessário, mas é mais necessário conhecer as virtudes que eu tenho que praticar devido ao meu temperamento, justamente para não condicionar-me pelo meu temperamento e sim buscar a formação das virtudes que meu temperamento precisa, né? Isso é possível, sem dúvida, e esse é o convite desse episódio de hoje, que não nos condicionemos pelo nosso temperamento, mas sim pratiquemos a virtude, essa força que temos em nós, a graça de Deus que age em nós, para poder ser um pouco mais firmes, né, diante de certas situações externas que o mundo nos coloca, porque não tem como, né?
Muito bem, eu acho que vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Sem dúvida, tudo isso a gente deve voltar, né, a aprofundar, deve voltar a estudar, deve voltar a anotar todos esses conselhos muito práticos que o Padre Bruttiani colocava, muito particularmente sabendo que Deus nos chama à vivência da santidade. E a vivência da santidade não significa dizer, eu sou assim porque eu tenho esse temperamento. Mas tomara que busquemos de verdade essa santidade de vida, como um São Francisco de Sales, como um São Inácio de Loyola, que eu falei, mas também como tantos outros santos, né? São Paulo, temperamentos tão fortes, tão claros. São Pedro, né? São Pedro é aquele que se desanimou diante dos estímulos externos, né? Que recebeu de Jesus. Aquele que chorou amargamente, aquele que traiu, negou a Jesus, e no entanto teve a coragem de reconhecer e dizer, eu quero estar com Jesus sempre, e deu a vida por ele. Então, é isso que nós estamos buscando, e é esse o convite que eu faço a você, ouvinte do Católicos do Sabia. Então, muito obrigado pela atenção. Muito bem, muito obrigado, Padre Renan. Realmente, pois acredito que foi de muita ajuda. Né, como o padre comentou, a gente já tinha feito um programa, o programa número 42, estava aqui buscando, e como eu guardo os meus textos, pois aqui também estava o texto sobre o programa, e realmente nós buscamos, então se você não ouviu ainda, pois o programa número 44 pode dar como que o embasamento para você talvez entender, se alguém nunca ouviu falar de temperamentos, o que o padre está falando aqui, colérico, melancólico, que coisa, como se come tudo isso, pois ali vocês vão entender um pouco, porque o programa que fui eu que comentei sobre os temperamentos, eu fiz uma primeira, era aqui muito resumido, falo o que a gente fez, mas eu fiz uma diferença entre temperamento, caráter, personalidade, foi como um pouco a introdução para entender, né, um pouco esses termos que são usados e como ele entra, né, dentro da pessoa, da personalidade, né, de cada um. E depois eu falei as propriedades do temperamento, né, em relação à sua emotividade, sua atividade, sua ressonância, né, sua função ou ressonância, como dizem, que daí é da onde pois, sai a realidade do temperamento. Né? Uma pessoa que é mais emotiva, menos emotiva, mais ativa, menos ativa, uma pessoa que tem uma ressonância mais com uma consciência mais central, uma consciência mais periférica, eu dizia, né, ser mais primário ou secundário em relação a essa ressonância. Então, pois aí pois se tem essa ideia. E depois a gente comenta sobre eu comentei, né, sobre as correlações da emotividade com a atividade, né, e depois da atividade com as demais, e depois essa correlação dessa função, né, secundária ou primária. E aí depois eu só muito rapidamente, né, eu coloquei, né, sobre as tendências dominantes na pessoa, e depois eu enumerei, né, os 8 temperamentos, né, os 8 tipos de caracteres, né, de temperamento, né, usando o Lessen, que é de 8, né, mas que aí as pessoas também podem se achar no de 4. Então essa foi um pouco a ideia daquele primeiro lá atrás. E hoje o padre talvez entrou em cada um deles para colocar, sobretudo, como ele falou, não é tanto sobre um aspecto negativo, mas sobre um aspecto formativo, aquilo que cada um desses 4 temperamentos pode trabalhar para enriquecer seu caráter, né? Porque a ideia é isso, né? Lembrando um pouco lá atrás, pois o temperamento é a nossa base constitucional, mas o caráter é o reflexo de nossas experiências, é aquilo que nós pois trabalhamos para melhorar, para crescer, para se desenvolver na nossa personalidade, né? Então, pois toda essa riqueza que o padre também quis passar, que complementa certamente pois aquele programa lá atrás dos temperamentos. Eu acredito que pois seja de grande ajuda aí para vocês. Agradecemos aí então novamente ao padre Renan pela oportunidade, por colocar aí, e que seja de ajuda também, sobretudo, né, para a formação do caráter de cada um de nós, né? Aquilo que eu tenho que melhorar, estar mais atento. Acho que o grande exercício do cristão, eu acho que, pois graças a Deus, as pessoas vão entendendo um pouco mais. Nós não somos cristãos somente para ir à missa e viver os sacramentos e já, né? Nós somos cristãos para nos modelarmos cada vez mais, segundo Jesus Cristo, né? O homem das virtudes, né? E esse modelar-nos a Jesus Cristo não é como eu deixar a barba crescer, não. É modelar-nos nas virtudes que o Senhor pois viveu. O Senhor Jesus Cristo viveu todas as virtudes em plenitude, em perfeição.
o parecermos mais a Ele, o sermos mais santos, né? E o que destaca a vida de todos os santos de todos os tempos na igreja é que eles buscaram imitar alguma virtude mais concreta em relação ao Senhor, né? E conseguiram vivê-la, pois, de modo, né, ápice, heróico talvez para alguns, né? E é isso que vai nos santificar, né? A vivência das virtudes, né? Não é ser, pois, só cristão para cumprir, não. Eu tenho que ser melhor cada dia. Como eu posso ser mais paciente, mais caridoso, mais servicial? Pois tantas virtudes que podemos ir trabalhando depois na nossa própria vida. É isso que nos santifica, né? É a vivência das virtudes. Então, pois esse é o nosso trabalho. A graça, já damos por descontado, já falamos já da graça também. A graça é o que o Senhor nos dá, mas o trabalho na graça é o trabalho das virtudes, é o que vai me fazer santo verdadeiramente. Pois que seja de ajuda, então, pois agradecemos, pois tem novidade, né? Eu não contei nas redes sociais, né, que já definiram já meu destino, pois eu vou estar indo para São Paulo, para a cidade de Arujá, ali próximo a Guarulhos. Então você que viaja e passa por São Paulo, passa por Guarulhos, pois não deixe de visitar-nos, pois para lá eu estarei indo agora no início de fevereiro, creio que no dia 1º, tem que ver só o tema de passagens aéreas agora, mas a ideia está agora no início então de fevereiro, me mudando para lá. Eu vou estar ajudando na administração do centro de noviciado e casa de retiros, que pois está ali nessa casa em Arujá. Então vou estar ali pelo menos, pelo que eu entendo, até julho, né, esse período que eu vou estar, esses 6 meses aí ajudando nessa labor, nesse trabalho ali da administração. E, pois, confiamos que ainda conseguiremos manter com o Católico Você Sabia. Vamos, né, como comentamos, ainda estamos vendo os meios que vamos tentar, mas eu acredito que sim, vai ser possível, né? Crendo para Renan continuar também, pois por aqui vamos estar também, né? Então, pois, agradecemos aí toda a sua alegria, a sua participação, né? Não deixem de, pois, compartilhar-nos, mandar notícias, mandar informações, dizer se gostou, não gostou, proposta de temas, né? Tantas coisas que também nos alegram quando você vai lá e deixa o seu like lá, o seu joinha nas diversas redes sociais, ou que, pois, até mesmo pessoalmente. Na verdade, muitos dos retornos em relação aos programas é muitas vezes no pessoal, né? Que a pessoa vem, padre, gostei desse programa e tal. Pois façam lá também nas redes sociais, a gente agradece aí. Minhas orações, minha bênção para Renan. Obrigado a todos. Eu não tenho novidades porque, até que me digam, eu fico seguindo entre Joinville e Curitiba. Então, seguiremos por aqui. Se a tecnologia permite e se o Padre Felipe não ficar bravo quando eu não consigo tempo, eu estarei por aqui, com certeza. Bravo, mas eu sou exigente, né? Como bom. Mas é bom isso. O bom primário eu sou exigente com o Padre aqui. Então estaremos por aí e seguiremos vendo-nos com a graça de Deus. Essa semana estou indo já para Joinville, dou uma passadinha na Grande Ipiem para visitar ali os pais de seminaristas. E a gente se vê semana que vem com a graça de Deus. O Padre Felipe está por aqui, eu volto. A gente se encontra nessa semana ainda, se Deus quiser. Forte abraço a todos, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.